Olá, boa noite para você que está em casa. Estamos começando nesta terça-feira, depois de assistir o Meio de Campo, as notícias do esporte de modo geral. Você agora fica com Conexão Web. E aqui, você de casa já se acostumou. Dani Murat continua de férias, curtindo férias com a família, e eu estou aqui substituindo ela, fazendo às vezes, pelo menos no programa desta terça-feira. Conexão Web, que vai ao ar sempre às terças-feiras, de 7h30 às 8h30, 1 hora ininterrupta, com reapresentação sempre aos domingos às 8 da noite. Você pode e deve participar desse programa quando a gente traz aqui as notícias, os fatos que foram destaque nas redes sociais, pelo menos alguns deles, para que a gente possa discutir. E eu, particularmente, sempre digo para as pessoas que estão em casa, aqui a gente não discute pessoas, nós discutimos ideias. E as ideias são aquelas oportunidades que temos de repente pensar sobre uma perspectiva diferente, ter um olhar diferente sobre um determinado fato, ou alguma coisa que você já se acostumou com a ideia que até então havia sido construída. E é isso que faz a gente se tornar maior, melhor e ajudar e contribuir para uma sociedade que cresça e que cresça de maneira qualitativa. Conexão Web, então, você pode e deve participar, como eu falei. Aponte aí para esse QR Code que aparece, você aponta aí a tela do seu celular nesse QR Code que aparece, a câmera do seu celular, essa parte eu estou me acostumando com ela, né? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e você, então, automaticamente já pode emitir a sua opinião. Deixa eu apresentar para você quem são os nossos convidados, a quem nós de antemão agradecemos. Estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje do Conexão Web o Valdenberg Moreira, que já esteve conosco, está voltando, bem-vindo. Valdenberg Moreira é advogado, atua na advocacia pública, é chefe de departamento na Câmara de Nova Lima e participou da equipe estadual da coordenação política da campanha do presidente Bolsonaro no ano de 2022. É também filiado ao Partido Novo e atuou na equipe econômica do governo de Minas na pasta de desenvolvimento econômico. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Jacques. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, espectador que nos assiste. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui novamente e que hoje tenhamos uma noite de debate rica em ideias. Sem dúvida nenhuma. Do meu lado aqui, do lado do Valdenberg também, quem está conosco também, a quem nós agradecemos de antemão, Jorge Alexandre Neves, é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é pesquisador, membro permanente do PPP, depois a gente vai entender o que são essas siglas, essas letrinhas, o FPE, tem lecionado em universidades dos Estados Unidos e da Colômbia também, é especialista em métodos quantitativos e suas aplicações e análises sociológicas da economia e também da política. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Prazer muito grande ter aqui. Prazer meu. Bom, e a gente vai começar esse Conexão Web com um caso que chamou bastante atenção nas redes sociais, envolvendo amigos que se conheceram pela internet, que decidiram, então, passar a virada do ano de uma forma criativa, diferente. E aí foram lá no Paraná para uma trilha, a gente está vendo as imagens desses jovens aí, né? Um deles é o Roberto Farias, de 19 anos, que acabou, durante essa trilha em que eles foram caminhar, no meio do caminho, pode ter havido ou não uma pedra, o fato é que ele se perdeu na trilha, problema de visão, ficou então perdido, a menina seguiu e quando ela deu falta, cadê o meu companheiro de trilha? Já estava perdido. O rapaz ficou perdido lá, o corpo de bombeiros foi acionado, 2 horas depois chegou ao local, mas onde está o rapaz? Onde está o Roberto? O Roberto já havia caminhado, caminhou por 20 quilômetros, não para a saída do parque, mas para adentrar-se ao parque. E aí foi para um lugar desconhecido e essa história chamou bastante atenção, né? Depois, felizmente, essa notícia teve um final feliz, diferentemente de uma história, e a gente é sempre bom resgatar uma história do passado, junho de 2025, Juliana Martins, 25 anos, ela estava fazendo um mochilão lá na Ásia, na região da Ásia, publicitária brasileira, né? E que Juliana Marins, deixa eu corrigir aqui, Juliana Marins, e aí ela foi num vulcão que está ativo, o Monte Rinjani, né, fazer uma trilha na ilha de Lombok, na Indonésia, na Ásia, e aí no caminho acabou então caindo, não foi socorrida, ficou lá, houve uma tentativa, dada a dificuldade de socorro dela, acabou ficando lá e aí perdeu a vida. 4 dias depois já estava morta, uma notícia que trouxe muita tristeza, comoveu os brasileiros. E aqui a gente chama atenção, felizmente para essa história do Roberto Farias, essa história teve um final feliz, gente. Porque o Roberto, depois de 5 dias, conseguiu andar por caminhos em que o corpo de bombeiro daquela região, daquele local, diz que é extremamente perigoso. Ele conseguiu chegar, fez contato com a família, depois conversou com a menina e dali, lamentavelmente, a amizade não prosseguiu. Se desculparam, a menina se arrependeu bastante, ele também, enfim.
Mas essa experiência deixa uma lição. A gente está aqui no período de férias, janeiro, a gente fala de montanhas, a gente fala das pessoas conhecerem as trilhas, mas eu aprendi uma coisa na indústria, que diz assim, na dúvida, não faça, pergunte. É mais ou menos por aí, gente? Como é que vocês viram esse episódio que chamou bastante atenção, foi motivo de matéria em rede nacional, assim, mostra um pouco dessa história da gente, de nos aventurarmos rumo ao desconhecido. Ele pode ter riscos. Eu acho que esse caso deve ser analisado também mais sobre uma perspectiva de comportamento humano, né? O que se falou e noticiou muito foi em relação, né, a atitude da moça em ter abandonado o amigo. Né? Esse ponto não acho que mereça adentrar muito nessa questão, mesmo porque a pessoa que foi deixada para trás era maior e capaz. Então, ela não tinha ali o dever de tutela ou curatela. Embora aí entra a questão do ponto de vista moral, da empatia humana, enfim. Isso aí é um grande laboratório, esse caso, né? Em quem que você vai confiar para fazer uma aventura dessa? Ou melhor, você vai fazer uma aventura dessa, quais os riscos, igual, né, você colocou muito bem aqui. Mas assim, eu acho que esse campo aqui, inclusive, é do professor, né, na parte mais de sociologia, dessa questão de comportamento humano, e que teve um final após esclarecidos os fatos, é mais fácil de comentar, não vou julgar a intenção dela, até acredito que ela não tenha querido fazer mal algum para ele, apenas não teve empatia de esperá-lo, né? Isso aí é uma situação que entre os dois parece que houve rompimento da amizade, enfim. Mas o que fica né, confiar em pessoas que você acabou de conhecer, seguir para locais onde você não tem conhecimento e não conhece as suas próprias limitações também, é um grande desafio. E esse caso aí demonstra muito bem isso, né? Quem confiar e principalmente, antes de ir para um local desconhecido, procure pelo menos ter noção do que você tem, do seu potencial e dos riscos que está. E deixa eu aproveitar, professor, falar uma coisa do ponto de vista de comportamento humano. A gente tem visto as pessoas fazerem selfies em locais assim, em que a selfie parece que é mais valorada, mais valiosa do que a própria vida, né? Outro dia, um caso de uma pessoa que foi fazer uma selfie, caiu de não sei quantos andares, morreu. Na Pedra do Rio de Janeiro, né, um ponto turístico tradicional do Rio de Janeiro, hora e meia a gente vê o Corpo de Bombeiros indagando as pessoas. Né? Casos aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana também ocorreram. Conheço casos próximos da minha moradia ali, em que um rapaz perdeu a vida, foi fazer uma selfie, acabou perdendo a vida. Essas questões precisam ser muito bem avaliadas e, ou seja, a questão de segurança é prioridade zero, né? Sim, com certeza. Hoje mesmo eu vi um vídeo também de 3 amigas que estavam passeando de bicicleta e aí pararam numa linha de trem, com o trem vindo para fazer selfie. E aí uma delas se aproximou tanto que o trem a sorte que ela estava de capacete, o trem bateu na cabeça dela, ela cai no chão. Era uma ciclista? Ciclista, isso. São 3 ciclistas que estavam juntos e tal. Então, esse elemento, né, uma nova cultura da exposição, da necessidade de chamar a atenção, né, de todo mundo ter os seus minutos de fama, né? E isso agrava algo que um problema, principalmente para os mais jovens. Nós, seres humanos, de modo geral, nós temos um nível relativamente alto que a gente chama aversão ao risco, né? Ou seja, nós evitamos nos arriscar demais, mas os jovens não, né? E nesse ponto, mais os homens do que as mulheres, né? As mulheres desenvolvem a parte cerebral que é da vigilância, do cuidado e tal, antes dos homens. Os homens se arriscam mais do que as mulheres, mas esse tipo de risco ocorre mais com jovens, principalmente do sexo masculino. E aí, esportes radicais, que, bom, dá para ver que eu não sou um adepto, né? Mas, por exemplo, minhas filhas gostam de fazer trilha, né? Eu ouço elas falarem. Esportes radicais, né? Qualquer coisa que expõe ao risco tem que ser feito com uma série de cuidados, né? Ou seja, as pessoas têm que ter um pouco de racionalidade. E nesse caso do rapaz e da moça lá no Paraná, tem o agravante de ser tido
foi feito por duas pessoas que mal se conheciam, né? Então, É verdade. o elemento da confiança não estava formado entre os dois. Então, a quantidade de erros é tão grande que era quase certo que daria algum problema, né? O que não invalida, né? A gente está no período de férias, o que não invalida a informação, até porque a gente está prestando um serviço para a sociedade também, dessa questão dos riscos. Minas Gerais é um lugar de turismo, um lugar de montanhas, um lugar de muitas visitações, cachoeiras. A gente está vivendo esse momento aí de chuva, calor intenso. É sempre bom, a prevenção é sempre uma grande aliada da vida, né? Então, na dúvida, busque orientação, não conhece o lugar, busque quem de fato conheça, um profissional experiente, capacitado, qualificado, para que você não coloque a sua vida em risco, que eu sempre falo. O único bem que a gente tem e de mais precioso que temos é a nossa própria vida. Então não dá para ficar fazendo estrapulinho em cima disso. Aliás, deixa eu aproveitar o ensejo aqui, não está nem na programação, mas o senhor é de Olinda, em Pernambuco. Isso. E uma das coisas que está repercutindo muito nas redes sociais, eu vou, antes de entrar num outro tema aqui, eu queria repercutir isso com o senhor e com o Valdeberg também, que é de Teófilo Otoni. É isso? No Natural norte de Minas. Nasci em Teófilo Otoni. Nasceu Teófilo Otoni. Como é que o senhor está vendo? Mucuri. Como é que o senhor está vendo essa questão das praias, assim, essa questão? A gente fala de políticas públicas, a gente viu aquele casal, né, aqueles dois homens, né, sendo agredidos. Aí depois a gente viu uma série de publicações nas redes sociais de gente aproveitando o ensejo. Aí a notícia ganha uma dimensão muito maior. Eu fui em tal lugar, o preço é tanto, não vá. Enfim, o turismo do Brasil perde. Como é que o senhor viu essa situação lá no Nordeste? O senhor que é, inclusive, de lá. Eu vejo com preocupação, porque o Brasil teve agora em 2025 um recorde, né, de todos os tempos em número de turistas, né? Aí na cultura pop internacional, uma coisa que o Brasil está um pouco na moda, né? Teve um sucesso muito grande o ano passado, no Globo de Ouro e no Oscar. Esse ano parece que, né, tudo indica de novo, ganhou pela primeira vez 2 Oscars. Então, há um momento cultural muito favorável ao Brasil, por uma série de questões, até questões políticas também, no mundo ocidental. Olha hoje o Brasil com certa atenção, favorável, tudo. E isso eu acho que contribuiu para o fluxo de turista muito grande que nós tivemos no ano passado. Então a gente tem que se profissionalizar mais, né? Porque isso revelou uma falta de profissionalismo muito grande, né? Depois eu vi que a prefeitura de Pojuca, né, que é o município onde fica a praia de Porto de Galinhas, a vila, tudo, tomou iniciativa, a rede hoteleira tomou, porque é um desgaste para todos, ou seja, precisa profissionalizar mais o atendimento naquela parte da praia ali, naquelas barracas, né? E isso chama a atenção dos nossos representantes, né? Os vereadores, os representantes dos municípios, para políticas públicas claras em relação ao uso do espaço público, né? Outro dia eu vi um rapaz de Santa Catarina brigando lá, dizendo assim, eu vim para cá, eu fui agredido, não pude ficar aqui, tive que ficar mais ali, porque me disseram que se eu ficasse aqui, o espaço... Gente... Aí entra uma questão muito importante que é aliada à política de turismo, né, como todas as outras políticas, são integradas, né? Então, a questão da segurança pública, que hoje é uma das principais demandas da sociedade brasileira, uma das mais discutidas, envolve essa questão do turismo. Sem segurança não se faz turismo, ponto, né? Minas Gerais tem dado um exemplo aqui, principalmente no Carnaval. Belo Horizonte hoje é um dos melhores carnavais do Brasil, né? E pela quantidade de foliões que vêm para Minas Gerais e pela expertise que tem tanto os órgãos públicos, e em especial a área de segurança pública de Minas Gerais, tem oferecido isso, e isso não é linear no Brasil todo, né? Eu sou frequentador das praias da Bahia, das praias do Espírito Santo, e assim, a gente vê realmente essa necessidade de uma política pública voltada para a área do turismo. A questão das estradas na beira de praia é um absurdo, né? Você vê um país como o Brasil, que tem um potencial turístico, que pode ser uma área para diversificar a matriz econômica do país, porque turismo traz dinheiro, sabendo fazer esse turismo aí, eleva o PIB do país. Então, assim, Minas Gerais tem dado um exemplo muito bacana nisso. E quando vem essas notícias do Nordeste, que é o nosso principal
região de férias e tudo, fica muito triste para a gente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a questão é políticas públicas, área de segurança integrada com a gestão mesmo local e investimento nessa área. Sim. O Brasil precisa melhorar nisso e se profissionalizar, né, professor? E quem precisa estar conosco aqui é você de casa. Eu estou esperando a sua participação aqui. Olha aí, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo, que era a sua participação. Já tem uma participação aqui, ó, sobre o primeiro tema que nós abordamos. É o Denilson Andrade. Obrigado pela sua presença, viu, Denilson? Ótimo programa, as fotos perfeitas no Instagram viraram uma febre. Ângulos ousados, poses no limite e cenários impactantes para ganhar curtidas. O problema é que muitas vezes a estética vem antes da segurança. A imagem dura segundos, mas as consequências podem ser eternas. Concordo em gênero, número e grau. A vida tem valor absoluto. Não vale uma selfie, nada disso vale a sua vida. Bom, vamos passar então, falamos de políticas públicas, vamos para outro tempo que Brasília, as coisas estão esquentando como de costume, né? Brasília está lá. Então vamos começar aqui pelo Alexandre de Moraes, que está sempre na mídia aí. Alexandre de Moraes anulou a sindicância do Conselho Federal de Medicina, o CFM, né? Sobre o atendimento de Bolsonaro. A gente tem imagens aí, ó, tá aí o Alexandre de Moraes na imagem para você acompanhar. Eu queria a sua opinião sobre essa anulação. Ela gerou polêmica, por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes do STF decretou a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina de instaurar sindicância para apurar denúncias sobre condições de atendimento médico prestadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi na quarta-feira, no dia 7. Além disso, o ministro determinou que a Polícia Federal colhe o depoimento do presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo, em até 10 dias. E aí essa história teve um desdobramento, ganhou uma repercussão grande nas redes sociais. Houve, então, uma intimação do STF, que foi respondida no último dia 9, e aí o Conselho Federal de Medicina, entre outras coisas que disse assim, olha, não quisemos, né? A gente não houve a nossa intenção de interferir no exercício da pena, na execução da pena, e nem corrigir a Polícia Federal. Mas também defendeu a ideia da autonomia do Conselho Federal para cobrar a ética médica, enfim, o tipo de interferência. Gerou uma discussão, gerou um embatezinho ali, Conselho Federal de Medicina, limites, enfim. Como é que vocês viram essa situação? Que eu começo? Fica à vontade, como é que você viu? Bom, acha que o Alexandre de Moraes está indo além do que deveria? Não, é papel dele mesmo, porque ele que está fazendo a gestão desse processo, enfim. Eu acho que antes de eu comentar o caso em si, é importante a gente colocar a seguinte situação. Independente de sermos mais à direita ou mais à esquerda, o Brasil precisa ser distensionado. Não dá mais para brasileiro ficar brigando contra brasileiro por causa de ideologias políticas. Então a gente tem que distensionar isso, né? Espero que agora, esse ano, venham aí os candidatos, né, à presidência da República com um tom mais moderado, defendendo suas ideias, mas distensionando o país sem gerar esse conflito. Porque o que nós temos aqui é uma legião de trabalhadores, pagadores de impostos e que nós precisamos de política pública para avançar. No caso do Alexandre de Moraes especificamente, tudo que for feito em Brasília vai gerar uma repercussão muito grande e vai ter a polarização direita e esquerda, né? Eu assisti parte do julgamento do Bolsonaro e o voto do ministro Luiz Fux. Eu concordo plenamente com o voto do ministro Luiz Fux e acho, inclusive, que o STF ele tem esse papel de guardião da Constituição e pode, né, deve ser o primeiro a dar o passo em pacificar o país, porque a justiça ela não vai resolver ali as mágoas entre as pessoas, mas o conflito, a lide, isso aí é papel do judiciário resolver esses problemas, né? Aquele caso, né? Num divórcio, o marido e a mulher estão dividindo os bens ali, o juiz fala, ó, tanto para A e para B. A mágoa fica, enquanto 40 anos depois, fica, mas foi resolvido o conflito e precisamos resolver esse conflito, né? Em relação à questão da atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, eu tenho o direito de fazer as minhas críticas, reconhecer aquilo que foi feito, que eu concorde ou não, mas assim, questionar um ministro da Suprema Corte, isso no Estado Democrático de Direito é legítimo, né? Acho que o STF extrapolou sim seus limites nesse julgamento e a forma como está conduzindo isso. Pegou uma legislação e fez uma interpretação dela. Não quer dizer que a legislação
que foi aplicada, ela está errada. Mas a forma como foi aplicada, ela, na minha visão, precisaria ser melhor avaliada. E aí, quando você pega um país que teve, né, um André do Rep, um dos grandes traficantes conhecido do país, saindo pela porta da frente, pelo mesmo STF, quando você vê outras pessoas com crimes tão graves cometidos e não teve essa mesma pena, aí pega a moça lá do batom porque, né, escreveu na bandeira, perdeu o mané, levar 14 anos de cadeia ser condenada a isso. Então, assim, gera uma desproporcionalidade e fica na população um sentimento de injustiça. Aí eu só vou aproveitar para falar um pouco do Supremo Tribunal Federal, que nós tivemos grandes nomes na história do Supremo Tribunal Federal, e eu vou citar um aqui, que é o Aliomar Baleiro, por sinal baiano. Aliomar Baleiro, ele escreveu um livro chamado Das Limitações do Poder de Tributar. E isso virou uma parte da atual Constituição, que naquela época era função do STF velar pela Constituição e a Constituição dificultar ali a vida do Estado que queria cobrar tributos além do limite. Então, ou seja, nós temos na nossa Constituição Federal alguns limites nessa parte de tributação. E hoje nós vimos o Alexandre de Moraes, numa canetada, derrubar toda uma votação do Congresso Nacional. Então, ou seja, o Supremo ele tem uma história de muita importância para o país, mas a partir do momento que politizaram a justiça, isso aí criou um problema muito grande, que aí entrou nesse debate direita e esquerda e hoje está tensionado demais essas relações. Eu acho que o próprio Supremo tem o dever de distensionar isso. E aí, professor? Bem, foi falado muito sobre o Supremo, eu vou falar sobre o Conselho Federal de Medicina. Eu fui diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e não sou especialista em direito administrativo, nem em direito público, mas como diretor a gente tem que se enfranhar nessas coisas, até porque eu ocupei outros cargos na universidade também. E uma das lições que eu tive na administração pública é que no direito público só se pode fazer o que está previsto em lei. É diferente do direito privado, em que é vedado se fazer, o que está vedado se fazer não se pode fazer, o restante pode. No direito público só se pode fazer o que está previsto em lei. E eu acho que o Conselho Federal de Medicina já há muito tempo tem falhado muito na sua postura. Durante a pandemia foi um desastre. Abriu mão da ciência para se envolver em política partidária, que foi muito ruim. Isso é confessado, inclusive, pelo então presidente do Conselho Federal de Medicina, num vídeo que está disponível no YouTube. Ele confessa isso, que por questões político-partidárias, ele, né, o Conselho, a direção do Conselho Federal de Medicina, abriu mão de seguir protocolos científicos para fazer política partidária. Isso foi muito ruim. E nesse caso específico agora, pelo que eu conheço, os conselhos federais são autarquias federais, assim como são as universidades. Então, há uma natureza jurídica parecida. Até onde eu acompanho esse tipo de coisa dos conselhos, eu acho que eles orbitou da função dele. Então, se faz uma crítica ao Supremo por ter exorbitado, o Conselho Federal exorbitou, né, das suas prerrogativas, e isso no direito público, para uma autarquia, eu acho que isso é bastante condenável. Deixa eu ver aqui as participações. Eu quero você participando conosco aqui. Esse é o programa Conexão Web. Se você está ligando o seu televisor agora, como você sabe, aqui a gente traz os assuntos que foram destaque nas redes sociais e a gente está falando então dessa discussão entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Conselho Federal de Medicina, dado aí o acidente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que caiu lá, e a intervenção do Conselho Federal de Medicina. Participações, você pode participar do programa também. Eu falo presença, gente, mas é porque eu acho que o telespectador está tão pertinho da gente aqui. Na verdade, a sua participação mesmo. Tem aí um QR Code na sua tela, basta você apontar a tela do seu celular para esse QR Code e automaticamente você já está participando. Deixa eu ver algumas participações aqui, olha, opiniões sobre esse assunto. O Supremo Tribunal Federal está tratando o Bolsonaro de forma justa. Ele tem tido todo o atendimento que precisa. No mais, foi condenado e precisa cumprir tal pena. Deixa eu ver uma outra participação aqui. Boa noite, parabéns pelo excelente programa. A função do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina é fiscalizar os profissionais médicos e não fazer sindicância para presos. Totalmente fora do propósito. Não cabe aqui julgar o processo do ex-presidente e nem acirrar a polarização existente. Precisamos de paz
e inteligência, diz a Carla Nunciato, do bairro São Marcos, aqui de Belo Horizonte. Ou seja, opiniões bem distintas. Vamos avançar um pouquinho? Vamos lá então, vamos falar de uma outra decisão que foi tomada também, que gerou polêmica nas redes sociais. PGR pediu o arquivamento da investigação contra senador aliado de Lula. Nós temos imagens disso aí? Temos, né? Fotos do senador. O senador é o Chico Rodrigues, do PSD, está ele aí, ó, do PSD de Roraima. Ele foi, a acusação dele é que ele foi encontrado na época lá da pandemia com 30 mil reais na cueca, né? Estava escondido na cueca e flagrado com dinheiro, né? Em uma operação da Polícia Federal em outubro de 2020. Ele foi indiciado pela Polícia Federal em 2021, né? E a investigação teve origem a partir de 2020, né? E aí quando ele foi, e é importante a gente dar as duas versões, os dois lados, porque o bom jornalista se faz ouvindo as duas partes, há um burburinho nas redes sociais em relação a essa questão, gente dizendo que não, a PGR está passando pano, tudo que o Alexandre de Moraes faz, eles concordam, abaixa a cabeça, né? Enfim. E aí, inclusive a questão aqui do Banco Master, né, que ele foi bastante criticado, que não aceitou a investigação lá e tudo. E aí a justificativa desse senador foi que ele tinha mesmo, de fato, ele reconheceu que estava com os 30 mil reais na cueca, que era para pagar funcionários e que, dado ao transporte, à movimentação, ele então colocou o dinheiro na cueca temendo alguma situação. A PGR não encontrou nenhum ilícito nessa situação, entendo que eles sabem a origem do dinheiro e para tomar essa decisão, que foi bastante questionada nas redes sociais. Como é que vocês viram essa discussão? O dinheiro na cueca, de fato, é algo que chama atenção, né? Uma pessoa encontrada com 30 mil reais na cueca não é algo que a gente vê todos os dias aí, né? Enfim... mas como é que vocês viram essa decisão? Seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque, enfim, a história recente do Brasil, com a ampliação das redes sociais, né, expôs muita coisa. Então, hoje, nada fica escondido e, assim... Nem o dinheiro na cueca. E aí eu acho que tanto quem tem a visão de direita quanto de esquerda, e eu acredito que o professor vai concordar comigo, que o que se combate, uma das principais ferramentas de combate à corrupção é a transparência. Isso aí, independente se é de direita ou de esquerda, as pessoas... É um dos princípios da administração pública. É um dos princípios da administração pública. Quando se vê o alto escalão da administração pública, seja no judiciário, legislativo e executivo, colocando sigilo em tudo, isso gera suspeita, né? O fato do senador estar com dinheiro na cueca é uma coisa. Ser amigo do Lula, base do Lula, é outra. Isso aí não tem uma correlação muito... não tem uma correlação direta com o fato em si. Agora, andar com dinheiro na cueca é estranho, né? Qual a origem desse recurso, né? E por que um senador precisaria andar com dinheiro na cueca? Então, assim, algumas perguntas que a gente faz, porque a situação é inusitada e já houve outros casos de operações da Polícia Federal, o cara jogando dinheiro em descarga, correndo com mala, ou seja, a corrupção existe, é um fato, é uma realidade no Brasil. Esse tema tem que estar no debate político para as eleições desse ano e a população, ela tem que estar atenta a isso, porque não aguentamos mais pagar tanto imposto e ver, muitas vezes, o dinheiro que é fruto do trabalho do pagador de imposto sendo ali alimento dessa corrupção desenfreada. Não estou dizendo que esse caso foi de fruto de corrupção, porque foi arquivado, eu não vi a justificativa, né, da PGR, enfim. Mas a PGR também está muito politizada, né? O Ministério Público é uma instituição importantíssima para a fiscalização dos recursos públicos, mas quando chega em Brasília parece que tudo vira política. Tudo vira política. Não resta a menor dúvida, professor, de que quando a gente fala de uma das disciplinas da faculdade, isso vale para a nossa vida, que às vezes a gente tem que pensar em uma pessoa que é uma figura pública precisa nortear o trabalho dela por esse princípio, que é o princípio da ética, né? A ética precisa acompanhar a gente, independente do lugar que a gente está, e esse é um princípio. É no mínimo suspeito e dá margem para que a sociedade, num país que vive tantos desmandos, num país que vive tantas realidades, de tantos dinheiros encontrados, de formas ilícitas, tantos casos, e aí eu não estou falando da gestão atual, ao longo da nossa história de denúncias, é no mínimo, eu não digo nem curioso, é no mínimo, poderia ser inusitado, mas tem aí um quê de... Falta alguma coisa, faltou alguma coisa. Sem dúvida, eu como servidor público, né, sou servidor público concursado,
É diferente do servidor público eleito, que do meu ponto de vista tem mais legitimidade, porque a Constituição diz que o poder emana do povo. Sim. E não do concurso público. Então, eu respeito aqueles que têm voto, acho que eles são mais relevantes para a democracia, para o Estado de Direito, democrático de direito, do que nós, servidores públicos concursados. Mas somos todos servidores públicos. E a norma o espírito do serviço público é daquela coisa de que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Você tem que se preocupar. Né? Só que hoje a gente não fala mais para não soar machista. É de que é necessário não só ser honesto, mas parecer honesto. Então, ele foi, na verdade, ele não andava com dinheiro na cueca, ele recebe a polícia e aí ele enche a cueca de dinheiro, é um ato absolutamente bizarro e suspeito. Né? Dito isso, ou seja, e aí eu acho que há uma penalidade política, porque na política toda vez que você tem que explicar uma coisa, você está mal. Então, acho que há um custo político para ele nisso, e isso acho que não deve ser desprezado. Agora, pelo que se coloca na imprensa, a posição do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, é de que o inquérito não conseguiu provar que o dinheiro seria um dinheiro de origem ilícita. Então, isso aí é um fundamento do Estado Democrático de Direito, indúbio pro réu, né? Pro réu. Então, sendo isso, com base nessa fundamentação do Ministério Público, segue o jogo. Né? O PGR teria tomado uma decisão correta, dadas as premissas que ele coloca. Então, vamos agora, professor, só para complementar aqui, não é a primeira vez. Tem um deputado também, né, que foi apelidado PJ, de Capitão Cueca, enfim. Isso é muito comum, usar cueca para guardar dinheiro. Foi um assessor, né? Foi um assessor. Que foi... Essa prática interessante lá em Brasília. Deixa eu voltar. Eu, aliás, até gostaria de ressaltar aqui, destacar um princípio que diz assim, eu posso todas as coisas, mas nem todas me são listas, nem todas me convêm. Então, se puder evitar, melhor assim, né? Seria muito bom e o bom senso agradece, né? Vamos falar de um assunto que também está rendendo muitas discussões nas redes sociais e é um fato lamentável, né? E eu falo lamentável do ponto de vista humano, mais de 600 pessoas já morreram, protestos no Irã contra o regime islâmico, né? A gente tem imagens aí, multidões estão tomando as ruas da capital, Teherã, e de outras cidades, né? No que já está sendo considerado a maior demonstração de força dos últimos anos por parte de opositores. Vamos acompanhar aí, tem uma fala aí, uma entrevista, vamos acompanhar essa fala. Tá aí as imagens, então, a gente traduzindo essas imagens, né? E aí a gente fala um pouquinho dessa história, né? Do Irã, que é sempre motivo de polêmica, sempre que se fala do Irã, e hoje o Irã, do ponto de vista da geopolítica, está em voga, se discute muito, né? A questão lá, e aí o regime dos ayatolás, uma pressão que existe lá da população iraniana, mas por um outro lado tem também algo que se discute, que é a busca pela hegemonia norte-americana no hemisfério ocidental, quando os Estados Unidos, por exemplo, o governo Trump indica que vai aplicar 25% das tarifas aos países que negociam com o Irã. Então, essas coisas parecem que são meio que assim, de oportunidade. Como é que vocês veem essa situação lá do Irã? Assim, é uma situação crítica e, lamentavelmente, registrou aqui a morte de 600 pessoas. Bom, eu acredito que esse número de 600 pessoas aí, pelo que eu acompanhei algumas coisas no YouTube, está bem tímido, né? Porque pela forma como estão sendo reprimidos os manifestantes. O Irã, assim como vários regimes totalitários e esses regimes, né, ditatoriais aí, eles prezam por direitos humanos, por valorização da vida. Os valores ocidentais não são presentes na administração. A Constituição Federal Brasileira ela é baseada em valores cristãos, né? Inclusive no preâmbulo está lá, promulgada sob a proteção de Deus. E esses valores cristãos que são mais ocidentais, eles não estão presentes nas ditaduras pelo mundo. Agora, uma coisa chama muita atenção nessas manifestações do Irã, que em várias frentes está sendo liderado pelas mulheres.
porque são justamente as mulheres as maiores vítimas de regimes totalitários e extremistas. As mulheres lá são subjugadas, não podem mostrar o rosto, são tratadas, né, não como seres humanos, mas como animais e de propriedade dos homens, enfim. E isso aí se repete em todos os regimes totalitários, em todos os regimes que são ditatoriais, as maiores vítimas são as mulheres. Pegar o regime do Maduro, né, as mulheres foram as maiores vítimas, o pessoal do Hamas, enfim. Tudo isso. Temos no Brasil, atualmente, subiu o número de feminicídios, isso tudo está entrelaçado, enfim. E o que fica a minha crítica em relação também à gestão atual do governo do presidente Lula, é porque o Lula é um aliado desses regimes, né? E ainda não se manifestou solidariedade ao povo do Irã. E eu acredito que eles estão lutando, né, de forma legítima, por liberdade. Né? Naquela região ali, Oriente Médio, não sou especialista no Oriente Médio, mas há 1000 anos, né, esse pessoal vive em guerra. A Israel é uma das democracias reconhecidas e é um farol de liberdade para aquela região. E, enfim, eu estou torcendo para que o povo do Irã consiga, depois esses regimes, e a paz, pelo menos, dar uma trégua lá, né, enfim, dessa opressão total. E a gente aqui, enquanto ocidental, que ainda estamos em liberdade, que ainda temos essa liberdade para discutir direita e esquerda, que ainda temos condições ainda de discutir política pública, que a gente observe isso e fale, opa, quando o trem descarrilhar aí para um lado de um extremismo, né, seja de direita ou de esquerda, mas para o extremismo, é bom a gente entender e falar, não, vamos distensionar. Foi aquilo que no início eu falei, precisamos distensionar para não chegar, né, nesses limites aí. E, professor, o senhor deu aula, o senhor lecionou lá na Colômbia, né? E recentemente o o presidente Donald Trump fez até uma ameaça, não sei se direta ou indireta, dizendo, olha, você pode ser o próximo, cuidado, é o presidente da Colômbia lá. Isso tensiona ainda mais essas relações? Isso é benéfico? Tem consequências para o Brasil? Como é que o senhor vê, assim, do ponto de vista dos negócios, da economia, enfim? Como é que o senhor vê essa situação? Não, isso é muito ruim, né? Inclusive, o presidente Trump tem esse lado curioso que é de ser muito sincero, né? Então, por exemplo, ele deixou muito claro que ele tinha dado autorização para se agir na Venezuela e tudo isso. Então, quando ele ameaça um presidente legitimamente eleito, né, que não tem sobre ele nenhuma acusação, tal, como é o caso de Gustavo Petro na Colômbia, ele mostra uma posição de um grau de autoritarismo, belicismo, e da posição de resgatar uma postura imperialista muito parecida com a do século XIX, mas ainda mais profunda em relação à América Latina. Agora, eu gostaria de voltar ao caso do Irã, de qualquer forma, chamar a atenção o seguinte, eu acho que o Brasil, sobre a crítica, por exemplo, ao governo Lula e tal, o Brasil tem que ter relações com todos os países com os quais a relação pode ser interessante para o país. Por exemplo, no Oriente Médio existe uma outra teocracia que é ainda mais opressora sobre as mulheres, que é a da Arábia Saudita, que é sunita, enquanto que a do Irã é xiita. Por exemplo, houve uma proximidade muito grande no governo Bolsonaro com a Arábia Saudita. O governo Lula tem uma proximidade também, a Arábia Saudita está entrando nos BRICS e tudo isso, nós temos que nos relacionar com eles. E é uma teocracia e uma tirania terrível que torturou, esquartejou, dissolveu em ácido um jornalista que tinha ido na embaixada ver uma documentação, numa embaixada da Arábia Saudita. Então, um regime terrível também, né? E com o qual nós nunca rompemos relações diplomáticas. Eu achei que não tem que romper relações diplomáticas nem com um nem com o outro. E o Irã, você tem que entender o histórico. Na década de 60, o Irã tinha se tornado uma democracia liberal, mas um presidente que tinha sido eleito decidiu pela nacionalização do petróleo no meio da Guerra Fria,
a CIA agiu, tudo isso, apoiaram um golpe militar que colocou o Shah Reza Pahlavi, que era um monarca, no lugar, e aí depois veio essa revolução teocrática, sem dúvida, que tem esse regime que sem dúvida alguma, condenável, né? Mas a gente tem que entender esse histórico. A gente não entende o Irã se a gente não entender esse golpe que foi dado na década de 60, como também a gente não entende a Venezuela se a gente não lembrar que houve um golpe contra Chávez em 2002, por exemplo. Um golpe, quando ele era legítimo. A partir dali, o regime começou a romper com a democracia, com os princípios liberais da democracia. Mas até 2002 ele era um presidente legítimo e sofreu um golpe com o apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm tido intervenções muito ruins, principalmente no Oriente Médio, e tudo indica. Né? Veja o que aconteceu com o Iraque, o que aconteceu com o Afeganistão, o que aconteceu com todos esses países. Só piorou. A Líbia se tornou o maior canteiro de formação de terroristas no mundo, depois de quê? De intervenções militares do Ocidente e tudo isso. E o pior é que agora parece que os Estados Unidos querem começar a criar essa confusão também na América Latina, até na América do Sul, onde jamais tinha havido uma intervenção militar dos Estados Unidos, e houve agora, recentemente, o que foi bem lamentável. O que parece, professor Jacques, que teve uma época que o Papa Leão, né, que foi o Papa Leão que dividiu o mundo entre França e Portugal, na época das navegações, e eles agora estão querendo dividir China, uma parte, Rússia pega um outro pedaço ali, e Estados Unidos, entre eles, resolveram fazer isso, estão fazendo as devidas intervenções. É óbvio que, do ponto de vista humanitário, não tem como um ser humano do Ocidente olhar para aquela situação e não se solidarizar com o povo do Irã. Né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu pedir aqui a sua participação. Você deve participar do Conexão Web. Aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Eu quero a sua opinião. O que você acha dos temas que estão sendo discutidos aqui? Dê também a sua opinião, porque, de certa forma, a sua contribuição para esse debate é muito rica e faz com que as pessoas pensem ou repensem, avaliem opiniões a respeito de determinados assuntos, né, como essas revoluções. Estou recebendo aqui a participação e vou agradecer aqui, uma participação aqui que diz assim, boa noite, não existe ditadura, só de esquerda, tem de direita também, o Orbán na Hungria, Netanyahu, mas a direita só quer pressionar nós da esquerda. Aliás, Trump é um ditador. Afirma aqui, quem está fazendo essa afirmação é o Carlos. Legal, Carlos, obrigado pela sua participação. Uma outra participante diz assim, o participante está dizendo que o presidente Lula teria que se manifestar sobre os protestos no Irã. Ele tem que ficar quietinho. Na lista do perturbado, do Trump, a próxima é a Colômbia, depois a Groenlândia e, na sequência, o Brasil. Está aí a opinião do Paulinho Gravina. Vamos avançar então um pouquinho? Agora vamos trazer a questão um pouco mais para o Brasil. E aí tem uma situação que é sempre muito questionada, e a gente tem imagens disso aí também. Mais de 1.000 criminosos não retornaram da chamada e da tradicional saidinha de banco de fim de ano. É aquela tradicional, né? Mais de 46 mil presos deixaram as cadeias do país durante a saidinha de Natal de 2025. Deste total, 44,7%, né? Ou quase 45 mil voltaram para saidinha de Natal, viu, gente? Eu falei aqui de 2025, 44,7 ou 44.700 voltaram para os presídios, enquanto 1.900 são considerados aí foragidos, não são considerados foragidos. A quantidade de presos que não voltaram às prisões representa 4% de todos os liberados pelo país. Os números são de 15 estados do Distrito Federal, enquanto outros 8 estados não concedem benefício. Caso aqui de Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, o Paraná e Roraima não divulgaram os dados completos. Vamos lá. E aí tem aquela discussão, né? E aí um fato que me chamou a atenção nessa notícia é que diz que Tocantins é o único estado em que todos os 177 presos voltaram para as cadeias. E aí a discussão e eu acho que você de casa também quer saber essa história. De fato, a saidinha de banco, desculpa, a saidinha, né? Saidinha dessa de Natal, né? Essa saidinha de banco, também está falando de violência, acaba falando de saidinha de banco. Essa saidinha de Natal, ela é legítima, ela deve ser concedida ou não? Você acha que essa história beneficia, essas pessoas acabam não voltando e voltando a praticar os atos criminosos, enfim. Isso é bom, não é bom? Como é que vocês avaliam essa situação? Eu quero a sua opinião também, e você de casa. O que pensa sobre as saidinhas de Natal? Elas são de fato boas para a sociedade, para esses cidadãos que estão lá cumprindo suas penas? Como é que vocês veem essa situação?
Olha, tem do curso de Direito, a gente tem alguns ditados interessantes. Um deles é: para todo problema complexo, existe uma solução simples e inútil. Então, essa questão da segurança pública ela é um pouco mais complexa. Existem uma série de crimes tipificados no Brasil, né? Então, nem todo criminoso é igual. Então, a pena também não deve ser igual. A gente tem um exemplo aqui em Minas Gerais, e eu estou sempre usando Minas Gerais porque é nosso estado e a gente tem muita coisa boa para mostrar para o Brasil, que é a questão da APAC. Né? A APAC é um sistema prisional diferenciado. Né? Ela consegue fazer um filtro ali no apenado e dá uma oportunidade de fato de ressocialização. Ponto. Embora não temos essa estrutura toda no país. Agora, a questão dessa saidinha de final de ano, essas datas aí, isso gera também uma certa revolta no sentimento coletivo da população, porque nós temos um alto índice de reincidência criminal, que talvez esse aí seja um dos maiores problemas hoje da segurança pública no Brasil. A pessoa vai para o sistema penitenciário, por ter cometido um delito, ela acaba ou saindo na audiência de custódia ou tendo uma saidinha dessa, comete mais crimes, enfim, e acaba tendo aquela reincidência sem fim. Outro dia, não lembro a emissora, mas foi uma policial lá que mostrou uma ficha quilométrica de um criminoso, enfim. Isso gera uma certa revolta e é legítima a população questionar. Acho que, do meu ponto de vista, enquanto técnico em segurança pública, né, eu sou técnico em segurança pública formado pela Academia de Polícia Militar aqui de Minas Gerais. E a minha visão é que tem que se observar cada caso. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem presos que não têm a menor condição de ter direito a essa saidinha. Essa questão aí de ressocialização, essa questão de diminuir a pressão interna dos presídios, dar uma válvula de escape e tudo, até certo ponto tem que ser avaliado e é positivo assim para evitar um problema maior, a separação de preso comum para preso político, que não foi feita lá na década de 70 e 80, que gerou um caos imenso. Então, temos hoje um laboratório imenso para estudar tudo isso, mas tem que ser enfrentada no Brasil a questão da pena, em que a pessoa cometeu um crime e ela tem que cumprir a pena, mesmo porque é isso que vai, em tese, tentar impedir outras pessoas de cometerem esse delito, né? Então, precisa ser analisada, nem cortando de tudo, mas soltando todo mundo. Agora, a ressocialização, Jorge, ela facilita esse processo, a saída de fim de ano, ela facilita esse processo de ressocialização ou não? Ela não é benéfica para essa ressocialização ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Tem a ver. Eu queria chamar a atenção primeiro o seguinte, que era o número que você mesmo pôs, né? Só 4% não voltaram, né? Não existe política pública com 100% de eficácia, né? Toda política pública vai ter algum nível de vazamento, algum nível de resultado ruim. Então, 4% é muito ou é pouco? Eu acho que está mais próximo de a gente considerar algo pouco do que muito. Até porque boa parte desse pessoal termina sendo capturado e tal. Claro, isso gera custo para o Estado, tudo isso. Mas a gente lida muito mal com a questão, né, prisional no Brasil. Primeiro, é bom chamar a atenção, nós temos a segunda maior população presidiária do mundo, num país que está muito longe de ser a segunda população do mundo, né? A primeira maior população presidiária do mundo é dos Estados Unidos e a segunda do Brasil. Morei nos Estados Unidos já em 2 momentos, morei 5 anos nos anos 90, morei 1 ano na década passada e vi muito de perto isso e comparo, por exemplo, com os países ricos da Europa, que têm o mesmo padrão de renda. Não há esse nível de encarceramento e tal que há nos Estados Unidos, que termina criando um custo enorme para o erário, para o contribuinte. Então, a gente lida muito mal com essa questão do prisional no Brasil. 40% dos nossos presos não tem sentença, tramitado em julgado, tudo isso. Então, e aí, o que a pesquisa sociológica mostra? Quanto mais pressão a gente coloca, maior é a probabilidade do preso buscar guarida, buscar apoio
nas organizações criminosas que tem dentro dos presídios. Então, se acabar com a saidinha, então, como acabou recentemente a legislação, e para minha surpresa, com votos que foram inclusive dados por parlamentares de esquerda, né? Acabaram, então, a partir de determinado ponto, né, quem entrou mais recente no sistema prisional não terá direito. Eu acho que isso, no fundo, contribui, não ter essa válvula de escape, contribui para as organizações criminosas. Né? Embora eu acho que seja necessário ver caso a caso, mas eu acho que ter algum nível de redução, de válvula de escape do sistema prisional aí é muito importante. Sem dúvida. Vamos ver aqui o que pensa também um telespectador. Olha, tem o Marcos Moura aqui de Goiânia, aqui do bairro Goiânia, em Belo Horizonte, dizendo o seguinte, ó, para Foucault, a prisão visa criar corpos dóceis. A saidinha é oficialmente um instrumento de ressocialização, mas, sob a ótica de vigiar e punir, ela funciona como um teste de disciplinamento. O Estado avalia se o indivíduo internalizou as normas sociais de obediência fora do presídio. A opinião do Marcos. Muitas opiniões aqui. Marcos Leo Foucault. Leo Foucault, isso mesmo. Boa noite. Da pena. Acho que deveria fazer uma avaliação de quem pode ou que não tem direito à saidinha de Natal. Tem detento que com certeza não vai voltar e essa avaliação tem que ser feita já pela ficha e o comportamento desse detento. A segurança pública sabe muito bem quem não vai voltar. É a opinião do Evander Elias. Eu estou feliz aqui porque tem muita gente participando, as pessoas do interior de Minas Gerais. Obrigado pelas presenças. Tem uma telespectadora aqui dizendo assim, obrigado por ler o meu comentário aqui. Eu sou da cidade de Carandaí. Um abraço para todos os municípios mineiros que acompanham aqui o programa Conexão Web. É sempre bom ter a sua companhia. Boa noite. Não existe ditadura, só de esquerda, tem de direita também. Isso aqui eu já tinha lido. Tem mais algumas opiniões aqui. Quer ver? Ó? Eu discordo com a saída de Natal. Cadeia hoje é escola para bandido, mesmo bandido preso. Ele sempre dá um jeito, sempre tem um celular à sua disposição e controla tudo aqui fora. É a opinião do Oliveira. Obrigado, Oliveira, pela sua participação. Tem muitas opiniões aqui, ó. Nosso sistema carcerário é questionável, não cuida direito do detento e nem ressocializa. É a opinião de um outro telespectador, da Carla, né? Temos 800 mil presos, é aceitável isso? Como resolver esse problema? Carla Anunciato, que está aqui dando a opinião dela também. Tem mais alguém aqui? Tem. Eu discordo, boa noite, acho que não. Bom, por enquanto são essas as opiniões, mas tem mais gente se manifestando aqui. Eu acho importante, eu acho oportuno comentar aqui, mais um caso, né? Minas Gerais tem experiência na parte prisional das PPP, né? Política, as parcerias. As APACs, né? Não, tem as APACs, que é um exemplo grande de... O cara que não se ressocializar na APAC, ele tem que ir para um presídio, enfim, ter regime fechado sem direito a nada, porque não consegue ressocializar em nenhum outro lugar. Mas depois que a SUAP foi criada e assumiu os presídios de Minas, melhorou demais a administração prisional no Estado. Então, esse avanço tem que ser colocado em conta, porque é com a política pública que, por mais falhas que tem, mas também deu certo, porque na época que era a Polícia Civil cuidando das cadeias públicas, era um desastre total, porque eles não tinham a estrutura para cuidar daquilo. Né? Aí transformou na SUAP, né? Agora a Polícia Penal, enfim, foi estruturando. Essa questão ela é extremamente complexa e não dá para tirar uma conclusão a partir de um aspecto apenas. Né? Houve grandes avanços, sim, no estado de Minas Gerais, inclusive os índices de segurança demonstram isso. Né? A questão das experiências das PPPs, a criação da SUAP, a organização prisional no estado de Minas Gerais, a gente teve avanços nesse sentido, sim. Vamos avançar aqui então. Um outro tema que também chamou bastante atenção, né, foi o caso lá da semana do Natal. O Ministério Público prendeu os chefes do Executivo e todo o Legislativo da cidade de Turilândia, que fica no interior do Maranhão. Né? O prefeito Paulo Curió, a primeira-dama Eva Curió, a ex-vice-prefeita Janaína Soares e 11 vereadores da cidade, 22 pessoas foram presas, segundo o Ministério Público, por desviarem pelo menos 56 milhões dos cofres públicos. O esquema teria começado em 2021, quando Paulo Curió foi eleito pela primeira vez. Um sistema organizado de corrupção, segundo a Polícia Federal, com empresas de fachada, notas fiscais frias, propina, fraudes em licitações. O promotor do caso, né, do grupo de atuação, e o GAECO, inclusive, essa semana saiu uma notícia na imprensa que o GAECO pediu a exoneração dos cargos desses representantes do público. Como é que vocês viram essa decisão?
prisão. Como é que vocês viram essa notícia, assim? Assusta um pouco, né? Você imaginar que essas pessoas foram eleitas legitimamente, que a elas foi dado um voto de confiança, uma mão estendida para elas, e que, de repente, essas pessoas aparecem nas páginas policiais com desvio de um valor tão expressivo, né? Tão expressivo por uma cidade que tem muitas limitações. Olha, a partir de 2015, 2016, por aí, quando você começa essa posição de emendas impositivas no Congresso, tudo isso, e aí depois vem essas emendas PIX e tudo isso, isso está gerando uma cultura de corrupção no nível municipal muito forte. A política, essa quantidade enorme de recursos para os parlamentares darem emendas e isso está sendo muito voltado para municípios, isso está gerando uma situação realmente de uma prática política, não que a gente nunca tivesse tido, né? A corrupção está presente na política brasileira desde sempre, mas isso criou agora nós passamos por um nível que eu acho que a gente não via desde a República Velha. Aliás, deixa eu aproveitar que você está falando isso aí e vou emendar essa história aqui, até porque faltam 3 minutos para a gente terminar o programa. Eu quero. O programa passa muito rápido, eu agradecer a sua participação aqui. Aproveitar essa história para também casar com uma outra coisa que causou um choque. Um deputado fez harmonização facial e dentária e pediu reembolso de R$123 mil à Câmara. O deputado federal José Rocha, do União da Bahia, solicitou o reembolso à Câmara dos Deputados para custear a harmonização dentária, o lifting facial e também a rinoplastia. São casos que assustam muito, né? Representantes públicos com comportamentos estranhos, né? Eu acho que os dois casos estão relacionados. Corrupção, ponto. Isso aí é corrupção. Entra na questão da impunidade, né? A questão da impunidade. Você vê o dinheiro do pagador de imposto servir a esses propósitos, é triste, né, ver nossa nação afundada em corrupção. Por outro lado, a partir do momento que a gente teve aí a expansão das redes sociais, das informações e tudo, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, está sendo exposto. Então, um câncer, para ser curado, ele tem que ser exposto, né? Então, que seja o tema do debate esse ano nas eleições e a população se atente a isso. É melhor votar num camarada desconhecido do que num corrupto conhecido. Então fica a minha sugestão com aqui. Responsabilidade, né? Eleger um representante legítimo com responsabilidade. A gente vai terminar o programa de hoje, Conexão Web, com uma imagem que eu quero que vocês acompanhem, você de casa também acompanhe, uma imagem que é bastante inspiradora. 2 imagens, aliás. O morador aumentou a janela para receber um grupo de araras. Está aí a imagem. Olha que linda essa imagem. Para receber o grupo de araras e aí dar alimento. E aí, assim, olha que interessante essa imagem. Interessante um gesto de sensibilidade, de como a natureza estabelece uma boa relação, uma relação boa, como deve ser a nossa relação com a sociedade. E é assim que a gente encerra o programa. E tem uma outra imagem também de uma arara que se refresca com água de coco no Mato Grosso. Olha essa imagem aí. Olha que linda essa imagem. Isso para inspirar a você. A natureza nos dá muitas lições, muitos exemplos. E eu gostaria de terminar o programa com essas belas imagens para que você e eu tenhamos esperança em dias bem melhores. Agradecer ao Valdenberg, agradecer ao professor também, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela gentileza de estarem conosco aqui. É sempre bom poder contar com gente que agrega valor, a você de casa também que está conosco no Conexão Web. É sempre bom a gente poder, então, ter esse bate-papo, essa conversa. O programa Conexão Web volta na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, compromisso marcado com você. E a reapresentação, a reprise do programa é aos domingos, às 8 horas da noite. Lembrando que aos domingos é reprise, não manda comentário não, tá bom? Obrigado a todos vocês que participaram conosco. Um abraço, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau.